Pessoal, vamos falar um pouco mal de TikTok, porque às vezes parece que eu sou um defensor do TikTok só porque a minha opinião é que basicamente os Estados Unidos critica muito eles por ver como uma rede social que faz exatamente as mesmas coisas que as redes sociais dos Estados Unidos fazem, só que sem a ingerência dos Estados Unidos, né? Eles não conseguem botar um canudinho da NSA lá dentro e sugar todos os dados e eles ficam, não, pô, vamos ter que proibir o TikTok. Porém, eu vou trazer um vídeo de uma outra camarada da Soberana, que é a camarada Pedagolítica, que está inaugurando o canal do YouTube dela, e ela fez um vídeo bem curtinho falando sobre uma situação do TikTok, e daí a próxima vai ser uma notícia de uma mudança que eles fizeram no Brasil, que tem um pouco a ver com esse vídeo dela, né? Então nós vamos fazer um rápido react aqui e falar mal do TikTok junto com a camarada Pedago da Soberana também. Recentemente foram reveladas dezenas de páginas de informações secretas da ByteDance, a empresa dona do TikTok. E as informações que elas trazem revelam um plano arquitetado para viciar crianças e adolescentes nos vídeos do aplicativo, através de um algoritmo que prejudica permanentemente o desenvolvimento cerebral dessas crianças. E só tem um país no mundo no qual isso não acontece: a China. Mas afinal de contas, por que isso acontece no mundo inteiro? Só fazer a piadinha, né? Tinha que ser o conteúdo de comunista, que eles vão dizer, esta rede social da China, ela é do mal. Porém, na China, ela não faz isso. Mas eu acho que é interessante depois a gente falar sobre esse aspecto. Ela vai falar um pouco sobre isso, tá? E é interessante, isso aqui não é um aspecto menor. Eu fiz uma piadinha, mas é uma coisa pra gente chamar a atenção. Menos lá. Bom, para entender o motivo, a gente precisa entender primeiro por que existe um TikTok chinês e outro pro resto do mundo. E para chegar nessa resposta, antes a gente precisa entender o que é o TikTok. Caso você tenha morado numa caverna nos últimos anos, em resumo, é um aplicativo no qual os usuários postam vídeos curtos e verticais. Lá você encontra todo tipo de conteúdo. E quando eu digo todo tipo de conteúdo, eu quero dizer todo tipo mesmo. Vai desde dancinha de 20 segundos com coreografia que só quem tem de 7 a 15 anos entende, passa por gente jogando Subway Surf enquanto contam os casos de família e termina com análise de conjuntura política. E tudo isso na tela do seu celular em menos de 5 minutos. E é justamente aí que tá o problema. Para além do excesso de conteúdo, tem coisa lá que só criança entende. O que significa que são conteúdos pensados e criados não só para que crianças consumam, mas para que elas queiram continuar consumindo. E aqueles documentos vazados incluem resumos de estudos internos e de comunicação entre os executivos do TikTok que revelam que dentre as estratégias para angariar consumidores para o conteúdo disponível na plataforma estavam o encaminhamento de conteúdos específicos destinados a crianças. Ainda que essas não possam, segundo os próprios termos de uso do aplicativo, sequer ter conta nele. Dentre esses conteúdos estão inclusive conteúdos que ensinam essas crianças até a tirar a própria vida. É o que mostra a pesquisa que eu vou deixar aqui na tela. Uma outra consequência péssima disso é que o excesso de tela causa prejuízos irreversíveis no desenvolvimento cerebral das crianças, fazendo com que elas sequer desenvolvam habilidades de concentração, de formulação de frase e de conexões que, se você passa muito tempo na frente do celular, sente que está perdendo. E de conexões sinápticas. E se você passa muito tempo na frente do celular, você já deve ter tido a impressão de que você, de certa forma, perdeu algumas habilidades de raciocínio que antes você tinha, ou de concentração, como, por exemplo, a habilidade de passar horas lendo. Só que no caso das crianças, elas... Sim, eu já senti isso, e eu queria dizer também que nada me causa mais dor existencial do que quando eu fico preso num desses loops de vídeos, assim, um gênero, sei lá... pessoal fazendo review de restaurantes veganos no Japão, tá ligado? Aí eu pego e vejo 30 vídeos e daí eu tipo, cara, eu não assisti nada, sabe? Eu assisti, tipo, vídeos de 1 minuto, mas eu tô aqui há meia hora e, sabe, isso me causa muita dor existencial. E eu também sinto que eu tenho muita dificuldade de me concentrar quando tem computador e celular por perto, ou seja, o tempo inteiro. Elas nem estão desenvolvendo isso para perder. Ou seja, o TikTok está mudando o funcionamento cerebral das crianças e as pessoas responsáveis pelo aplicativo não só sabem disso, como querem que isso permaneça assim. E o motivo é porque isso dá muito dinheiro para elas. E é aí que entra a diferença principal entre a forma como o aplicativo funciona na China e no resto do mundo. Na China, isso não acontece porque o governo controla com muito rigor não só o conteúdo que é postado nas redes sociais, principalmente as redes acessadas por crianças, mas principalmente a forma como as crianças usam as redes. Eles entendem que é impossível esperar que os pais consigam controlar o conteúdo que seus filhos consomem nessas redes. Então eles fazem isso através de políticas públicas, que limitam o tempo de acesso e os conteúdos que podem ser enviados para as crianças no Douyin.
o TikTok chinês. Aqui no Ocidente, essa ideia do governo controlar o conteúdo que a gente consome na internet é posta como se fosse algo ruim, como se fosse censura. Mas eu sinceramente tenho muita dificuldade em aceitar a ideia de que proteger as crianças é censura. E me fala se não deveria ser assim no mundo todo. Lá, toda criança e adolescente menor de 14 anos pode acessar o aplicativo por no máximo 40 minutos. O governo tem uma plataforma de acesso vinculada à sua documentação que sabe quantos anos você tem e conta fake não é permitido. Além desse limite de tempo, nos horários entre as 22 horas e as 6 da manhã, o acesso das crianças é proibido para garantir que isso não interfira no tempo de sono delas. O conteúdo que é direcionado às crianças também é monitorado e delimitado, ou seja, nem tudo chega até elas. E dentre os vídeos postados pelos usuários do aplicativo, que passam por um filtro de diretrizes estabelecidas pelo governo para serem direcionados ou não para as crianças, são incluídos conteúdos educativos. E as propagandas são completamente proibidas. Enquanto aqui no Brasil e em vários outros países do mundo, a gente tem problema com crianças jogando jogos de aposta dentro da sala de aula. E pior, esses jogos são promovidos por influenciadores mirins. Lá as crianças são incentivadas a fazer outros tipos de atividade que não mantém elas refém desse vício de dopamina que é gerado através do excesso de tela. E esse vídeo pode trazer muita consequência perigosa para as crianças. Inclusive, posteriormente, a busca por outras coisas que saciem essa necessidade de dopamina quando a tela não for mais o suficiente. E esse espantalho de que políticas restritivas não são a solução se repete, inclusive, em uma das matérias que usei como referência para fazer esse vídeo, que depois de apontar todos os prejuízos para a saúde das crianças, diz que a restrição governamental não é a melhor solução, e que seria melhor se os pais fizessem isso. Mas aí eu te pergunto, que pais que conseguem monitorar e restringir individualmente o conteúdo que seus filhos acessam na internet, sendo que muitas vezes os próprios adultos são enganados por fake news bem feitas na internet? A tática de quem ganha com isso é responsabilizar o indivíduo por um problema da sociedade. E assim, as coisas podem continuar como estão. As empresas seguem lucrando, e se algo acontecer com a tua criança, a culpa é toda tua. Porque, infelizmente aqui, o bem-estar das pessoas, e principalmente das crianças, vai ser sempre posto em segundo plano. Então, para proteger as nossas crianças, nos resta a mobilização, no sentido de construir uma sociedade onde o lucro não está acima da vida e da saúde dela. Até fiquei quietinho aqui, porque a pedagogítica só falou coisas que eu concordo, né? Eu acho que é interessante, assim, a crítica que se faz ao TikTok, né, é que realmente, assim, dentro da China, o aplicativo que faz a mesma coisa que o TikTok, ele funciona de uma maneira completamente diferente. Aqui, o aplicativo, que claro, na realidade é de uma empresa de Singapura, que tem vínculo lá com a outra empresa e tal, mas ele opera de uma maneira completamente de acordo com as nossas legislações e fazendo o que a gente permite que seja feito aqui, que é tudo, né? E eu digo que a linha é correta porque, assim, olha, se é sistemático o uso dos aplicativos para fazer propaganda para criança, para manter, né, adultos e crianças presos no algoritmo, para daí recomendar propaganda, para fazer a gente passar o máximo de tempo ali engajado na plataforma da maneira que a empresa ganhe mais dinheiro. Isso é uma coisa que lutar contra individualmente é uma piada, que nem ela disse, né? Tu vai dizer para os pais assim, olha, não deixem seus filhos usar nenhum desses aplicativos. Os pais podem tentar, tentar não dar acesso a telas e tal, mas na realidade o que acaba acontecendo, alguns filhos têm que ser criados pelo iPad porque os pais estão trabalhando na escala 6x1, né? Alguém até falou ali no chat, aposto que quem fala que a responsabilidade dos pais é a favor da escala 6x1, porque é tipo isso, a destruição da família, ela não se dá porque os pais são irresponsáveis e daí eles pensam assim, não vou cuidar das minhas crianças, vou deixar as crianças assistirem qualquer coisa na internet. Não, a destruição da família se dá por causa disso, porque as pessoas não conseguem sair do trabalho para ficar com as crianças, não conseguem acompanhar o dia a dia da criança, não conseguem fazer o tema, não conseguem ter uma conversa, saber o que está acontecendo com ela, porque estão o tempo inteiro no trabalho, quando não estão no trabalho, tem que usar aquele tempo para fazer uma comida, tem que tentar descansar para estar no outro dia no trabalho, e daí obviamente, tipo, as crianças acabam sendo criadas pelo iPad, sabe? Então eu acho que é interessante a gente tentar ver isso de uma maneira mais sistêmica. É interessante que a gente pense nas regulamentações para exatamente tentar coibir esse tipo de conteúdo e que a gente entenda
que é uma coisa sistemática do algoritmo. Isso é um ciclo. Eu tô sempre falando aqui para vocês quanto a isso. Eu acho que quem segue aqui mais os vídeos entende isso. Mas a moral toda é que assim, o sistema todo ele é feito para que a gente passe mais tempo nas telas e isso se manifesta nesse ciclo de dopamina. Eu sempre falo para vocês, né, que às vezes o que passa por experiência de usuário nessas redes sociais é um monte de psicólogos comportamentais, um monte de programador juntos numa união sinistra para fazer o negócio gamificar e engajar da maneira que mais dê dinheiro para a empresa, sabe? E não da maneira que faça a gente se sentir melhor, que faça a gente viver bem. Então, recomendação do canal da Pedagolítica, que está sempre falando sobre, geralmente, temas de educação, né? Porque ela é professora e tem essa experiência do dia a dia dela, e hoje ela fez hoje não, né? Um tempinho atrás, quando ela lançou esse vídeo, fez um vídeo de tecnologia e classe. A gente tinha que falar sobre isso. E eu gostei o Vinícius falou uma coisa correta aqui, ó. Alguns pais também estão viciados. Isso é outra coisa. O momento passar tempo com os meus filhos. Vou ficar sentado no sofá, mexendo numa tela junto com eles, sabe? Cada um na sua, obviamente, porque cada um tem o seu algoritmo, né? Deus o livre, o meu filho ver meu algoritmo. Mas, Pedago tá no chat? Mostre-se, Pedago. Aí, ó. Olá, camarada Teclas. Olá, você, Pedago. Muito, muito obrigado por esse vídeo maravilhoso. E daí eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar uma notícia que saiu esses dias. Muito obrigado pelo seu 13º inteiro, Pedro. Muito obrigado pelos não é R$2, R$20, meu Deus do céu. Aqui é muito bem frequentado. Então, olha só, essa notícia que nós tiramos da newsletter do Philip Deschamps. TikTok bloqueará filtros de beleza para menores de 18 anos devido à preocupação com a saúde mental. E isso aqui me lembrou, porque eu esqueci de falar. Vocês têm razão, chat. Alguém no chat falou, mas e o Instagram? Vamos falar sobre isso agora nessa. Ó. A mudança entrará em vigor nas próximas semanas. Há opções populares como Bold Glamour realiza transformações faciais impossíveis de serem replicadas até mesmo com maquiagem. Pesquisas indicam que muitos usuários de redes sociais não percebem o impacto psicológico de comparar sua aparência real com imagens altamente editadas, o que pode contribuir para sentimentos de insatisfação pessoal. Trouxe a notícia aqui para vocês darem uma olhada, eu não vou ler para vocês. Mas isso aqui é extremamente importante, pessoal. Tem tudo a ver com a história que tem ali. Beleza, o ciclo de dopamina e de feedback positivo que a gente tem de ficar horas mexendo e vendo vídeos curtos, né, sobre assuntos interessantes, existe. Outra coisa que existe, a deterioração da autoimagem, principalmente das pessoas mais jovens, que elas têm de estar expostos ver as pessoas com filtros, ver o seu próprio rosto com os filtros, e também aquele efeito que tem de que tudo na rede social é bonito, tudo na rede social é interessante, né? A gente só fala dos melhores aspectos da vida e, enfim, quando a gente... Se tem uma coisa que a gente aprende na infância e depois na adolescência é que nem tudo na vida são flores e a gente começa a ter as primeiras, né, desilusões com a vida, percebe que nem sempre as coisas dão certo pra gente e tal. E a internet também, as redes sociais têm alimentado esse lado tóxico de que tudo é bom, tudo é bonito e tal. Então, interessante essa notícia. E eu acho que é importantíssimo a gente falar da questão, do Instagram, do YouTube, do Facebook, das outras redes sociais, porque para mim o Instagram é sinônimo de pessoas usando filtros, o Instagram é sinônimo de mudanças de aparência, né? E eu acho que faria sentido a gente pressionar também para que o Instagram tomasse essa medida, que é uma coisa que melhoraria muito a vida das pessoas, e toda vez que a gente fala desse tipo de notícia de como os algoritmos estão mexendo com a nossa mente, a gente tem que lembrar que o Snapchat, o Instagram, o YouTube agora basicamente copiaram o mesmo modelo do TikTok e fazem a mesma coisa, né? Inclusive, eu não fico preso no TikTok, geralmente eu fico preso no Instagram ou no Shorts do YouTube, né? O Thales falou aqui, ó, meu celular parou de funcionar e eu nunca fui tão feliz. Vou usar isso para edição. E a Pedago disse que logo mais vai ter conteúdo periódico no YouTube. Por favor, faça mais conteúdo periódico. Beleza? Mas acho que é isso, pessoal. Eu queria falar um pouco sobre esse assunto. Já fizemos react da camarada e eu acho que a gente pode, além de dar essa notícia, falar sobre algo interessante.